Descubra como os pobres dormiam em São Paulo em 1940 e por que muita gente simplesmente não conseguia descansar de verdade. Hoje, quando pensamos em dormir, imaginamos uma cama, silêncio, ventilador, travesseiro e um pouco de conforto. Mas existe um detalhe que quase ninguém imagina quando olha para a São Paulo antiga. Para milhares de pessoas, a noite não era um momento de descanso. Era apenas mais uma parte difícil da sobrevivência. Em muitos bairros pobres da cidade, dormir significava enfrentar calor, barulho, medo, doenças e ambientes apertados onde dezenas de pessoas dividiam o mesmo espaço. E o pior, aquilo era considerado normal. Em 1940, São Paulo crescia rapidamente. A cidade recebia trabalhadores de várias regiões do Brasil e também muitos imigrantes. O problema é que a cidade não estava preparada para tanta gente. Enquanto o centro começava lentamente a ganhar sinais de modernidade, a maior parte da população pobre vivia em condições extremamente precárias. Muitas famílias moravam em pequenos cômodos alugados, conhecidos como cortiços. Lugares apertados, escuros e abafados, onde várias pessoas dividiam praticamente o mesmo ambiente durante o dia inteiro. E quando chegava a noite, a situação ficava ainda pior. Imagine tentar dormir em um quarto quente, sem ventilação, ouvindo barulho de pessoas andando, crianças chorando, vendedores passando na rua, cães latindo e discussões acontecendo ao lado. Muitas vezes existiam famílias inteiras dormindo no chão, usando pedaços de pano, colchões improvisados ou esteiras muito finas. Em alguns casos, mais de 8 pessoas dividiam o mesmo cômodo. A privacidade praticamente não existia. O cheiro forte de suor, fumaça, comida e esgoto fazia parte da rotina diária dessas pessoas. E mesmo assim, no dia seguinte, todos precisavam acordar cedo para trabalhar novamente. Mas existe um detalhe ainda mais pesado que quase ninguém fala sobre a São Paulo daquela época. O medo durante a noite era constante. Muitos bairros tinham iluminação extremamente fraca. Algumas ruas praticamente desapareciam depois que o sol ia embora. Isso fazia com que a criminalidade aumentasse em certas regiões pobres da cidade. Trabalhadores chegavam cansados em casa e ainda precisavam dormir preocupados com roubos, invasões e confusões acontecendo do lado de fora. Em muitos lugares, as portas eram frágeis, feitas de madeira velha ou improvisadas com pedaços reaproveitados. Dormir profundamente era quase impossível. E não era apenas o medo da violência. As doenças também atormentavam as noites das famílias pobres paulistanas. Em ambientes apertados e sem higiene adequada, problemas respiratórios se espalhavam rapidamente. Muitas pessoas tossiam a noite inteira. Crianças adoeciam com frequência. O ar abafado dentro dos cortiços se misturava com umidade, mofo e fumaça de fogões improvisados. Algumas pessoas acordavam várias vezes durante a madrugada por causa do calor sufocante ou da dificuldade para respirar. Hoje parece absurdo imaginar isso acontecendo diariamente, mas para milhares de moradores da São Paulo de 1940, aquilo fazia parte da vida comum. O mais impressionante é que, mesmo vivendo nessas condições, a cidade continuava funcionando normalmente no dia seguinte. Homens acordavam antes do amanhecer para enfrentar longas jornadas de trabalho. Mulheres passavam o dia inteiro cozinhando, limpando roupas manualmente e cuidando das crianças em ambientes extremamente cansativos. Muitos trabalhadores dormiam poucas horas por noite e ainda precisavam caminhar longas distâncias até fábricas, mercados e centros comerciais da cidade. O cansaço fazia parte da sobrevivência, e quanto mais pobre era o bairro, pior ficavam as noites. Em algumas regiões mais afastadas, existiam casas extremamente simples, construídas com materiais frágeis. Quando chovia forte, muitas pessoas mal conseguiam dormir. A água entrava pelos telhados.
O chão ficava molhado e algumas famílias passavam a madrugada inteira tentando proteger roupas e colchões improvisados. O frio do inverno paulistano também castigava quem não tinha cobertores adequados. Crianças dormiam enroladas em tecidos velhos, enquanto adultos tentavam dividir o pouco espaço disponível. Mas existe uma cena que chocaria qualquer pessoa hoje. Em alguns cortiços, pessoas dormiam praticamente lado a lado com desconhecidos. Trabalhadores solteiros alugavam pequenos espaços apenas para conseguir passar a noite antes de voltar ao trabalho no dia seguinte. O ambiente era tão apertado que muitos sequer conseguiam se esticar completamente para dormir. E mesmo nessas condições, o preço dos quartos consumia boa parte do salário dessas pessoas. A São Paulo de 1940 podia parecer cheia de oportunidades para quem olhava de fora. Mas para a população pobre, a realidade era muito diferente. Enquanto algumas regiões começavam a ganhar sinais de modernização, milhares de pessoas continuavam vivendo noites extremamente difíceis, tentando descansar em ambientes onde o silêncio, o conforto e a segurança praticamente não existiam. E o mais assustador é perceber que tudo isso acontecia dentro da maior cidade do país. Conforme São Paulo crescia, o número de trabalhadores pobres aumentava cada vez mais. A cidade precisava de mão de obra para construir ruas, trabalhar em fábricas, descarregar mercadorias e manter o comércio funcionando. Mas quase ninguém se preocupava com as condições de vida dessas pessoas depois que o trabalho acabava. Quando chegava a noite, muitos trabalhadores simplesmente desapareciam dentro de bairros apertados, esquecidos pela própria cidade. E era justamente nesse momento que começava uma das partes mais difíceis da rotina. Em muitos cortiços, o calor durante a madrugada era sufocante. As janelas pequenas quase não deixavam o ar circular. Algumas pessoas tentavam dormir próximas das portas para sentir um pouco de ventilação, mas isso também aumentava a insegurança. O barulho nunca parava completamente. Sempre existia alguém chegando tarde do trabalho, crianças acordando, discussões entre moradores ou sons vindos da rua. Descansar profundamente era raro, e isso fazia com que muitas pessoas vivessem constantemente cansadas. Mas existia outro problema que quase ninguém imagina hoje: os insetos. Em várias regiões pobres da cidade, baratas, pulgas e mosquitos faziam parte da rotina noturna. Algumas famílias conviviam diariamente com colchões velhos infestados por insetos. Crianças acordavam com picadas pelo corpo inteiro. E como o acesso à higiene era limitado, controlar essas situações era extremamente difícil. Muitas pessoas simplesmente se acostumavam com aquilo porque não tinham outra opção. O cenário piorava ainda mais para quem trabalhava em jornadas pesadas. Operários de fábricas chegavam cobertos de sujeira e suor depois de passar o dia inteiro em ambientes quentes e perigosos. Mas mesmo cansados, ainda precisavam enfrentar filas para usar banheiros coletivos ou buscar água em áreas compartilhadas. Em alguns cortiços, existia apenas um banheiro para dezenas de pessoas. Imagine chegar exausto depois de um dia inteiro de trabalho e ainda precisar disputar espaço para conseguir tomar banho ou simplesmente usar o banheiro antes de dormir. E existe um detalhe muito forte sobre aquela época. A pobreza em São Paulo era silenciosa. Hoje vemos registros históricos, fotos antigas e vídeos restaurados, mas eles quase nunca mostram o verdadeiro desconforto vivido pelas pessoas comuns. A cidade antiga parece bonita nas imagens em preto e branco, mas a realidade escondida por trás daquelas ruas era extremamente pesada. Enquanto bondes cruzavam o centro e vitrines chamavam atenção no comércio, milhares de trabalhadores voltavam para ambientes onde dormir era quase um privilégio. Algumas pessoas tentavam melhorar minimamente suas noites improvisando cortinas, separações feitas com lençóis ou pequenos móveis reaproveitados.
Mas nada disso resolvia o principal problema, a superlotação. Em muitos lugares, o espaço era tão pequeno que o calor humano transformava os quartos em verdadeiras caixas abafadas. Durante o verão paulista, dormir ali dentro se tornava quase insuportável. Muitos acordavam várias vezes durante a madrugada, tentando respirar melhor ou procurando uma posição menos desconfortável no chão duro. O mais impressionante é perceber como a cidade mudou em aparência, mas ainda carrega marcas desse passado. A São Paulo moderna cresceu sobre histórias de milhares de pessoas que viveram noites difíceis tentando sobreviver em meio ao caos urbano. E embora hoje existam muito mais tecnologias e conforto, algumas regiões ainda enfrentam problemas parecidos com os daquela época. O excesso de pessoas, o custo alto da moradia e as condições precárias continuam fazendo parte da realidade de muita gente. Mas quando olhamos para 1940, fica claro que sobreviver naquela São Paulo exigia muito mais resistência física e mental do que a maioria das pessoas imagina hoje. Dormir não era descanso verdadeiro. Era apenas uma pequena pausa antes de enfrentar outro dia extremamente cansativo. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão chocante. Porque por trás das imagens antigas e da nostalgia sobre o passado, existia uma cidade dura, pesada e cruel para quem era pobre. Agora, imagine viver assim durante anos. Trabalhar o dia inteiro, voltar para um ambiente apertado, quente e barulhento, dormir poucas horas e repetir tudo novamente no dia seguinte. Essa era a realidade silenciosa de milhares de paulistanos em 1940. Uma parte da história que quase ninguém mostra quando fala sobre a antiga São Paulo. E talvez o mais assustador seja perceber que muita gente hoje simplesmente não suportaria viver uma única semana daquela forma.